Este livro nós vamos sintetizá-lo em 7 palestras, começando pela síntese que vamos fazer agora. O primeiro capítulo trata exatamente do título Adventos Crísticos. É uma proposta sideral voltada para a Terra. Durante séculos, milênios, a espiritualidade superior vem trabalhando e preparando aqueles que agora, nesta fase de transição planetária, também fase de implantação na consciência da sociedade, na era do mentalismo, apresentarmos a proposta da reformulação do cristianismo. Então, o primeiro capítulo trata exatamente como o homem deverá trabalhar agora, na hora ou no momento que nós vamos desenvolver a nossa força mental. O segundo capítulo trata da maneira muito comum de todos nós orarmos. Através dos séculos, milênios, por razões quaisquer, nós ignoramos que orar é abrir a boca. A partir de agora, nessa fase nova, quando a sociedade assume o compromisso diante da própria consciência e diante de Deus, trabalhar a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Em especial, como se trata da palavra orar, nós estaremos muito atentos naquilo que nós vamos falar de agora em diante. Então, orar, pegando a orientação que Jesus passou, quando os discípulos perguntaram para ele como deveríamos orar, então nós vamos agora tentar interagir com as forças da consciência superior, das consciências superiores que orientam a nossa humanidade. Um outro item que os adventos crísticos enfocam é quanto à ligação da sociedade com as consciências arquiangélicas. Durante séculos, milênios e tantas eras e ciclos planetários, nós até convivemos e aceitamos essa convivência com o mundo espiritual. Mas em nenhum momento nós colocamos os seres espirituais de altíssimo nível, principalmente aqueles que fizeram parte da criação do mundo, do planeta Terra, interagindo com a nossa sociedade. E agora, então, nessa era nova do mentalismo, da força superior, da força da alma, dessa chama divina que todos nós somos portadores, nós vamos conviver principalmente com os 7 arcanjos mais intrínsecos à criação da própria Terra. Então Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Samuel e Ezequiel deixarão de ser apenas figuras ilustrando a vida religiosa do planeta, mas consciências que participarão de maneira direta e objetiva da evolução social. Um outro item, um outro capítulo que nós vamos aqui dar uma olhadinha, é que a espiritualidade falou que existem, tanto no plano espiritual quanto no plano material, as mensagens proferidas por Jesus há 2000 anos, que são muito diferentes daquelas que constam na Bíblia ou nos evangelhos de um modo geral. Então diz a espiritualidade que o que Jesus falou, como é do conhecimento dos iniciados, tudo que se fala, tudo que se tem, ou a nossa maneira de agir ou reagir, nós temos então tudo registrado no éter cósmico, no éter do nosso planeta. Ou seja, o que Jesus falou está na memória do planeta Terra. E a espiritualidade chama a esse arquivo, ou a esse livro sagrado no plano espiritual, a Arca do Desconhecido. Essa arca, ou essa mensagem contida na arca, será acessada de agora em diante pela humanidade de qualquer pilar da sociedade. Não é uma particularidade para o pilar religião. Tanto o pilar religião quanto o científico, o artístico ou o social, todos os seres humanos podem acessar, porque não se trata de uma mensagem dirigida a individualidades, mas assim alguém que possa captar a mensagem e transformá-la em vivências, em ensinamentos para a sociedade. Então a Arca do Desconhecido também existe no Vaticano. Uma mensagem que está gravada, aliás, que foi gravada pelos primeiros discípulos, ou mais especificamente pelos primeiros cristãos, e o Vaticano guardou. Está lá grafado nos papiros, naqueles pergaminhos, guardados a 7 chaves, que agora, com essa transição do mundo e o catolicismo praticamente num estado de mudanças radicais, nós vamos ter então conhecimento e vamos comparar a mensagem que está grafada no éter do planeta e a mensagem que está grafada nos pergaminhos do Vaticano. Entre todas as mensagens que a espiritualidade passou, a mais abrangente, a mais significativa,
aquela que vai mexer um pouco mais, de maneira muito mais direta com todos nós, foi a mensagem de a última ceia. Aquele momento sagrado em que Jesus se despediu, agradeceu aos seus discípulos, fechou o seu ciclo na condição de ser encarnado e voltou à pátria espiritual. Um outro item, outro capítulo que a espiritualidade trata é dos chamados deuses do Olimpo. Essas consciências que sempre fizeram parte, orientando a humanidade e que, de alguma maneira, principalmente os grupos religiosos, apartaram essas consciências do dia a dia social, do dia a dia religioso, científico, artístico, quando esses seres estão inseridos na própria consciência do espírito planetário, que é o Cristo que criou o nosso mundo. Um outro item é sobre a eternização e a secularização. A espiritualidade passa que eternizar é manter o conhecimento para ajudar e orientar a sociedade. Enquanto que, durante o percurso do cristianismo, representado pelo catolicismo, nós tivemos aí a eternização. A secularização, que foi um item muito difícil para a sociedade, porque os séculos, milênios, as eras, tudo passou e o catolicismo não substituiu, que não se devia nunca temer-se a Deus, mas compreendê-lo, conhecer as suas leis, porque Deus é da bondade infinita, mas também da justiça infinita. Nunca temê-lo, nunca cultuarmos um Deus do temor, do horror, da guerra, da morte, não. Mas um Deus que, pela bondade, nos perdoa, mas pela justiça quer sempre nos disciplinar. Um outro item que a espiritualidade passou, que deverá ser trabalhado por todos nós agora nessa nova fase do mundo, é que há muitas moradas na casa do Pai, conforme Jesus falou há 2000 anos. A sociedade vem convivendo com essas informações de maneira teórica, e a ciência, que muito tem a contribuir, ainda depende de experienciar. Enquanto a ciência não tiver uma condição mais material, mais palpável, que possa provar que o universo é habitado, ela tem essa postura, o que é muito normal. Mas de agora em diante, principalmente com a presença dos extraterrenos e dos intraplanetários, os nossos extraterrenos, nós vamos conviver e viver num estado de harmonia entre nós terrenos e as consciências que fazem parte de outros mundos, de outros planetas, de outras galáxias, de outras constelações, outros sistemas solares. Um outro item também que nós vamos conviver nessa condição é a vocação missionária. Muitos até agora representaram a divindade e nem sempre tiveram cuidado de fazerem uma avaliação ou uma autoavaliação se estariam em condições de representar a divindade, de forma que o Evangelho fosse o roteiro para a vida. Se Jesus falou que deveríamos servir sempre com uma mão sem que a outra observasse, então de alguma maneira nós comercializamos a mensagem do Mestre Jesus. Então essa vocação missionária vai substituir os chamados empresários da fé cristã. Um outro item que a espiritualidade passou para todos nós nessa era nova, a era do mentalismo, é o despertar do nosso eu crístico, da nossa força interior. O que a doutrina espírita ou espiritualista muito nos fala, que é o despertar do nosso Cristo interno. Mas tem alguns quesitos que nós vamos conhecê-los dentro do próprio texto do livro, o que é ou o que deveremos trabalhar em nós para que essa força superior deixe de ser simplesmente orientação de livros, de páginas ou de comunicações mediúnicas, mas a necessidade de nós despertarmos a fagulha de Deus que todos nós somos. Para atender a esse programa sideral voltado para a Terra, a espiritualidade vem trabalhando alguns espíritos, em especial, periodicamente, aqui na Terra, reencarnam orientadores, mestres espirituais. Assim foi que, por volta de 1400 anos antes de Cristo, reencarnou numa região da Terra, atualmente com o nome de Mesopotâmia, um mestre chamado Anfion. O Anfion, naquela oportunidade, reuniu os seus discípulos em volta de uma fogueira que tornou-se a sagrada fogueira como marco sinalizador das nossas próximas existências, e ali ele combinou, traçando trajetórias, reencarnações específicas para alguns dos seus discípulos,
que reencarnariam, preparando o mundo para a chegada da grande consciência, a grande estrela, o grande avatar, que 1400 anos depois reencarnou com o nome de Jesus. No meio do caminho, entre a reunião da fogueira e o nascimento de Jesus, reencarnou um daqueles discípulos de Anfion, chamado Moisés, implantou o monoteísmo. E a partir dali, os espíritos foram reencarnando, preparando o mundo, preparando as sociedades, né, os diversos povos, para que pudessem receber o grande avatar. Quando Jesus reencarnou, exatamente naquele momento, reencarnou esse espírito, o Anfion, que ali teve o nome de Jacó. Trabalhou no anonimato, na sustentação energética do ambiente, junto com os seus discípulos, para que Jesus pudesse apresentar a proposta do cristianismo ou a implantação do monismo na consciência da sociedade. Um outro item que a espiritualidade trabalhou em todos nós é que o Evangelho é a linha mestra para quem quer crescer. E ele então chama a nossa atenção para que nos tornemos voluntários cósmicos a serviço da paz, a serviço da vida. Então muitos de nós, através do século, dos milênios, esse tempo todo que nós tivemos representando a divindade, falamos de Deus, falamos das grandes consciências espirituais, falamos dos anjos, tivemos a intenção de representar Jesus, mas não adquirimos essa consciência, estamos a serviço da vida. Por isso, tivemos condutas, encarnações bem contrárias àquilo que Jesus ensinou. Um outro item que a espiritualidade passa, e nós colocamos o capítulo com o nome de entusiasmo cósmico, entusiasmo cósmico a serviço da paz e da caridade. Fica bem claro para todos nós que aquela postura, aquele semblante, aquela alma desarmonizada, que demonstra em seu semblante o seu estado de insegurança íntima, de agora em diante deixaremos de ter esses tipos de representantes da divindade com esses semblantes carregados. Falta de sorriso, falta de humor, a falta de alegria. Muitas vezes nós falamos em encarnações passadas com o semblante tão carregado que nem parecia que nós estávamos representando a divindade. Os séculos já consumiram essa fase da nossa ignorância e agora quem vai representar a divindade no terceiro milênio deverá expressar esse estado sublime, esse garbo, a alegria, sorriso, o humor de quem está representando Deus. Um outro item que a espiritualidade passou é sobre os fortes. Muitas vezes nós colocamos, porque agora, principalmente, que estamos na fase do modismo, todo mundo quer representar a divindade, por interesses os mais escusos, o que é natural para os espíritos ainda acanhados para com as coisas do Eterno Pai. Certo é que, diz a espiritualidade, de agora em diante, somente aos fortes e capazes Deus solicita a direção dos homens. Aos fracos e incapazes ele compreende e ampara. Então, o sacerdócio improvisado, o sacerdócio das conveniências sociais, os sacerdócios que servem de base para interesses bem materiais, bem humanos, esse sacerdócio deixará de existir. Então o sacerdócio será uma coisa, ou fará parte da sociedade, nos 4 pilares desse conjunto planetário. Então não vai ser o sacerdócio do religioso. Do religioso, o cientista transforma a sua ciência em sacerdócio. Do social, os homens que querem melhorar a vida de uma sociedade, e também os da arte, todos integrados a um propósito único, melhorar a condição de vida de um conjunto planetário.